Bem-vindo a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje para a gente começar os debates sobre o grupo de trabalho Educação e Trabalho, né? O grupo de trabalho do Fórum Civil do BRICS. Como todos vocês sabem, o Fórum Civil do BRICS ele é uma iniciativa paralela àquilo que a gente chama de Second Track Diplomacy, né? Diplomacia de um segundo caminho, de um outro caminho, que é um espaço propício para que a sociedade civil dos países BRICS faça discussão sobre temas que ela considera importantes que sejam enviados como sugestões para o encontro de cúpula dos BRICS, que esse ano vai se realizar em Kazan, na Rússia, em outubro. O processo dos BRICS, que envolve a participação de atores não estatais, como nesse caso, né, o Fórum Civil, ele é um processo que segue uma lógica de que o país que tem a presidência do agrupamento no ano no qual, né, vão ser realizadas essas discussões, ele fica encarregado de organizá-las, né? Então, esse ano a Rússia está presidindo o BRICS, a Rússia vai sediar o encontro e a Rússia é quem foi, digamos assim, a proponente de todos os eventos laterais à cúpula dos BRICS. Nesse sentido, eu fui convidado pela organização russa para ser uma espécie de facilitador aqui no Brasil e de, a partir da estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do NEBRICS, do Núcleo de Estudos sobre os Países BRICS, montar uma equipe de trabalho que a gente chama de uma força-tarefa, com doutorandos e mestrandos, entrar em contato com a sociedade civil, convidar a sociedade civil para participar dos debates dos grupos de trabalhos que foram sugeridos pela parte russa, e apresentar as nossas sugestões para o debate que vai ser feito no dia 13 e no dia 4 de julho, em Moscou, com os representantes das sociedades civis dos outros países. É interessante notar que cada grupo de trabalho tem uma dinâmica própria, de acordo com o perfil de quem compõe. No nosso caso aqui tem uma curiosidade, né? A Giovana e a Andrea, se não me engano, foram convidadas pela parte russa para trabalhar no grupo de trabalho dos russos, lá em Moscou. Está acontecendo em alguns grupos também de estarem ocorrendo encontros que não são encontros nacionais, mas sim encontros com vários especialistas dos países BRICS. E isso é um formato que está muito fluido, né? Alguns grupos estão fazendo isso, outros grupos não estão fazendo isso. Agora, uma coisa que todos os grupos da Rússia fizeram foi a proposição de um documento que está sendo chamado de o Rascunho Zero, né? O Draft Zero, que a gente está usando aqui no encontro do Brasil para debater, para modificar, para acrescentar coisas e para fazer uma proposta brasileira. E uma outra característica curiosa, né? Nós estamos indo agora para a sexta reunião dessa semana, né? Eu já participei de todas as reuniões anteriores como moderador e como participante também, que os documentos são documentos de naturezas bem distintas. Nós temos documentos que são documentos muito objetivos, muito sintéticos e propositivos, com 3 páginas e algumas proposições sobre os temas propostos, e outros documentos que são, como eu estou acostumando a dizer, tratados filosóficos, acadêmicos, científicos, que tratam de questões muito abstratas, às vezes, sem chegar ao oferecimento de proposições concretas. No nosso caso, acho que a gente foi agraciado. Eu queria já agradecer a Andrea e a Giovana, se elas participaram já dessa elaboração, porque nós temos um documento bem objetivo, bem claro, assim, com os pontos, né, as proposições, e a partir desses documentos é que a gente está fazendo as discussões aqui na sociedade brasileira. Como é que tem funcionado a nossa dinâmica de debates? Quando nós temos documentos assim, que não são muito extensos, nós estamos dividindo os debates em 3 fases. Uma primeira fase é uma fase de apresentação, e aí cada um dos participantes nessa discussão do grupo de trabalho apresenta a sua instituição, quais são os interesses que os trouxeram até aqui a discutir no Fórum Civil dos BRICS, e também apresenta uma visão geral sobre esse tema, no nosso caso aqui, educação e trabalho. Depois nós partimos para uma discussão, que é uma discussão já com base no texto proposto pelos russos, mas uma discussão ainda que não é uma discussão para fazer modificações, alterações ou acréscimos no documento. É uma discussão de nós apontarmos quais são
as questões que nós achamos importantes que sejam discutidas a partir da perspectiva da sociedade brasileira. E, por último, a gente vai mesmo para mexer no documento, né? Para alteração na redação, para acréscimos e para a formulação de um documento próprio da perspectiva brasileira. Como nós temos 2 encontros previstos para fazer toda essa discussão e temos um intervalo de uma semana entre um encontro e outro, nós temos tempo para fazer a primeira, segunda fase do debate hoje. Podemos começar já na terceira fase, dependendo de como nós vamos encaminhar essa discussão aqui, mas nós vamos voltar ainda lá, né, no dia 18, se não me engano, é isso, né? Não, o dia 18 ou dia 19, né? Que daqui a 2 semanas nós voltamos a nos reunir para finalizar, então, o nosso documento. E uma sugestão que foi dada em outros grupos que eu gostaria de trazer para cá e consultá-los a respeito é de que a gente crie um grupo de WhatsApp desse grupo aqui, de Educação e Trabalho, para que a gente possa trocar sugestões de redação de alguns trechos, parágrafos, pontos, subitens, para que quando nós chegarmos na próxima reunião, a equipe do Nebric já tenha organizado essas sugestões em forma de texto e a gente possa colocá-lo no documento que a gente vai finalizar e fazer o processo ser um processo mais rápido, né? Então, a gente tem trabalhado mais ou menos dessa forma. Eu queria saber se vocês estão de acordo com esse tipo de metodologia, se a gente pode dar início, digamos assim, à primeira parte, que é das apresentações, os comentários gerais, para depois ir para a segunda parte. Pode ser? Bom, perfeito. Na ferramenta MConf, gente, nós temos aqui do lado à esquerda as notas compartilhadas. Vocês podem escrever ali, se vocês clicarem nas notas compartilhadas, vão aparecer 3 bolinhas assim, vai carregar, né? E aí todo mundo que bota o cursor ali, aparece o nome, a gente sabe que está naquele ambiente, tá? Eu estou escrevendo inscrições de apresentação. E aí eu vou colocar o número 1 e vou deixar que vocês preencham, na ordem que vocês quiserem, né, as inscrições para se apresentarem, né, nessa primeira etapa do nosso debate. Na medida em que vocês forem apresentando as suas instituições, a sua visão geral sobre o que nós vamos discutir aqui, as pessoas podem ir se inscrevendo e aí eu, como moderador, vou seguir essa ordem de inscrição. E aí, depois, quando nós partimos para a parte mais específica, a gente segue também nessa dinâmica e assim a gente consegue garantir um espaço para que todos se manifestem, para que todos deem as suas contribuições. Quem quiser começar, não precisa escrever o nome, tá? É só abrir o microfone e falar, né? Como a gente está no começo da lista, tem esse benefício. Fiquem à vontade, tá, gente? Pode começar? Pode, sim. Vou só ligar a câmera aqui. Conseguem me ver? Ok. Bem, boa tarde a todos e todas presentes aqui. O meu nome é Thaís Silva. Eu sou mestrando em Estudos Estratégicos Internacionais pela URGS e sou bacharel em Ciências Sociais pela UFPEL. Eu faço parte do grupo de estudos sobre China da Universidade de Brasília, o GChina-UNB, o qual estou representando aqui e exerci função de diretoria de comunicação de 2022 a abril deste ano e permaneço hoje apenas como membro dessa diretoria. Trazendo brevemente, então, a visão do GChina quanto à temática do GT, que é Educação e Trabalho, as características do grupo de ser de fomento de ensino e extensão, de ser de uma universidade pública, de ter membros de diversas outras universidades, públicas e privadas, e de todas as regiões do país, pelo seu caráter híbrido, marcam tais posicionamentos. Com isso, defendemos o acesso universal e gratuito à educação, assim como a promoção de uma educação de qualidade a todos e todas e um ambiente igualitário e digno de trabalho. O GChina, ao estar imerso, então, na realidade das universidades a partir dos seus membros, defende um olhar minucioso sobre o ensino superior e, consequentemente, sobre o ensino básico, partindo da realidade socioeconômica de cada país. Como membros do GChina, pensando a vivência dos graduandos e pós-graduandos brasileiros, nós encaramos, então, a falta de incentivos e bolsas de estudos a áreas relacionadas a países do BRICS, também a falta de professores capacitados a trabalhar com determinados temas, principalmente universidades fora das capitais e do eixo sudeste,
e também a falta de infraestruturas físicas e ferramentas que possibilitem, então, esse novo modelo híbrido. Hoje, a gente consegue, dentro do grupo, a gente observa, então, que se avança, por exemplo, a passos muito lentos em direção aos ODS de educação, por exemplo. Assim, defendemos que é preciso pensar modelos educacionais e de pesquisa voltados para os países do BRICS, que façam sentido aos estudantes a partir do perfil de cada país e produção de ciência que dê resposta às questões sociais e crises internas e externas dos estados. Questões sociais, raciais e de gênero marcam parte dos países presentes no BRICS e caracterizam as desigualdades dos países do sul global. Com isso, é imprescindível pensar políticas e iniciativas que mitiguem desigualdades propagadas a estes grupos. Políticas que muitas vezes perpassam as diversas camadas da vida do indivíduo, além da educação e mercado de trabalho. Como, por exemplo, a taxa de pessoas negras que ingressam na universidade e destas quais conseguirão se formar, ou a porcentagem de mulheres que conseguem ingressar no mercado de trabalho após se formarem em áreas ditas masculinizadas, ou ainda qual é o perfil do pesquisador que consegue fazer intercâmbio ou do pós-graduando que consegue fazer um sanduíche ou cursar totalmente sua graduação fora do país, ou ainda ter a experiência de trabalho digna no cenário internacional. Essas realidades ainda permanecem muito distantes de parte dos estudantes e trabalhadores, principalmente quando a gente se volta para a realidade do Brasil, por exemplo. O Grupo Gestina, nós reconhecemos as parcerias estabelecidas pelos países do BRICS no âmbito da educação e do trabalho, mas acreditamos na necessidade de mecanismos horizontais de relação entre cada nação para que mitigue as possíveis desigualdades entre cada uma delas, de forma que se crie, então, um ambiente de cooperação amigável e de troca de experiências. Assim como defendemos mais oportunidades de dar voz a grupos de estudantes nesse contexto do BRICS. Como Gestina, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse espaço e de estar presente aqui com todos. Muito obrigado, Thaís. Acho que depois, no debate específico, né, muitas dessas suas propostas elas podem ser discutidas, né, para inclusão no documento. O Glauber está inscrito e depois a Ana Carolina. Um pouquinho mais alto só, Glauber. Se você puder falar mais próximo ao microfone. Melhorou? Pode seguir, pode seguir. Boa tarde, meu nome é Glauber. Eu sou tradutor de russo, sou formado em jornalismo e graduado em letras na URGS. Eu represento o setor de russo aqui da universidade, coordenado pela professora Denise Salles e a professora Daniela Monjan, no qual são desenvolvidas pesquisas sobre língua e cultura russas. Nós temos um grande interesse no fortalecimento das relações do BRICS, com foco nas relações Brasil-Rússia. O BRICS tem uma diversidade cultural muito grande. Nós acreditamos que as questões culturais elas são essenciais para o entendimento entre os integrantes do BRICS. Cada um tem os seus contextos, anseios, visões de mundo. E é nesse âmbito que o setor de russo se disponibiliza para auxiliar nesses esforços de fortalecimento do BRICS e com esse propósito que nós estamos participando do Fórum Civil. Sobre o documento, eu queria dar uma visão geral, assim, que se aplica um pouco aos outros GTs. Eu estive nos outros GTs também. Eu não tive a oportunidade de ler todos os documentos antes, né? Eu estou lendo à medida que eu vou participando dos GTs, mas é uma coisa que vai se aplicar aos GTs anteriores, assim, que eu cheguei à conclusão, assim, vendo vários desses encontros. Primeiro, o meu entendimento é que esses documentos eles são, né, do governo russo, né, na qualidade de presidente do BRICS, eles são do governo russo para a sociedade civil. E a visão geral que eu tenho é assim, que falta um pouco de concretude nessas propostas. São muitas propostas bem interessantes, assim, propostas que nós concordamos que são importantes para o Brasil, para o BRICS, mas muitas vezes falta uma certa concretude nelas, né? Por exemplo, pegando aqui esse documento da educação, né, a gente vê que no site do NEBRICS, por exemplo, a gente tem a referência à rede BRICS de universidades.
no documento que nós estamos analisando do GT, não há menção nenhuma a essa rede ou alguma coisa mais específica. Ao mesmo tempo, eu fui procurar um pouco mais de informações sobre essa rede BRICS e, por exemplo, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, só há uma menção, além do site do BRICS, mas uma menção oficial assim, de colaboração, só uma menção no site da Secretaria de Relações Internacionais, de um parágrafo e que vai para um site que ele é .ru, que está bloqueado. Então, não temos acesso, assim, não sei se é permanente, mas a gente não tem acesso a isso. E eu faço essas colocações no sentido de a sociedade civil, ela tem a ideia que a gente faça pressão, né? Nós estamos aqui pelo uma visão maior pelo desenvolvimento do Brasil e especificamente o desenvolvimento das nossas áreas específicas de estudo. E nós não temos, como sociedade civil, nós não temos acesso às questões institucionais, jurídicas, administrativas, financeiras que estão envolvidas na construção dessas redes, desses conselhos, que, nos outros GTs foram propostos alguns conselhos, como se daria essa construção disso. E a minha dúvida vai mais nesse sentido, assim, a minha questão sobre a falta de concretude e a minha dúvida é no sentido de que isso é de acesso do governo russo, né? O governo russo, como presidente, ele poderia ser mais direto nessa questão de mostrar os caminhos como isso pode ser feito, nessas questões institucionais. A gente sabe que, claro, é uma questão geral do BRICS, o governo russo ele não pode chegar e dizer como tem que ser feito, como vai ser feito, mas ele poderia, nesses documentos, poderia ter caminhos mais específicos sobre como isso vai ser feito para que nós, da sociedade civil, pudéssemos fazer essa pressão necessária. Então acaba ficando, me dá uma impressão um pouco que alguns documentos são mais assim, documentos de boa intenção, falta um pouco de concretude, para que nós nós como sociedade civil possamos agir, fazer a nossa parte. Então é isso. Obrigado. Eu estou habituado com a plataforma, às vezes me confundo, né? Muito obrigado, Glauber. A Ana Carolina está inscrita, depois Giovana, depois Andréia. Ok, todo mundo consegue ver e me ouvir? Ok, obrigada. Bom, primeiramente agradecendo o convite da Eunice e também na figura do professor Fabiano que está organizando o evento. Fiquei muito feliz quando ela chamou. Bom, meu nome é Ana Carolina, eu sou internacionalista de formação, sou de São Luís do Maranhão, inclusive aqui eu já trabalhei com refugiados venezuelanos e indígenas e atualmente eu trabalho na Superintendência de Relações Internacionais da UEMA. Então, eu acredito que aqui nesse evento eu vou ter um local de fala, principalmente como maranhense, nascida e criada, porque eu vejo que muito do que está escrito nesse documento, ele tem pontos de vista que realmente são não ocidentais. E para nós que estamos aqui no Nordeste, faz um pouco mais de sentido, talvez. Em relação, por exemplo, à classificação dos rankings nas universidades, se a gente tem que considerar o contexto de universidades como a Estadual do Maranhão, que é onde eu trabalho, porque nós somos um estado com os IDHs mais baixos, um estado da federação que acaba sendo um estado pobre, e tendo a língua como barreira na internacionalização. E quando eu falo a língua é porque nós somos uma universidade periférica. A maioria dos nossos alunos, e na verdade até o nosso corpo docente, ele não fala o inglês. Então, os processos de internacionalização aqui, eles acabam sendo bem de base. Então, ter um fórum como esse, que também está numa perspectiva de não necessariamente colocar o Ocidente como principal, é uma coisa muito boa para a gente, porque poder dar sugestões e pensar no tipo de internacionalização do ensino superior, que considera esses fatores, é muito importante para a gente. Mais um pouquinho falando sobre a UEMA, justamente porque eu vou acabar tocando nesse assunto ao longo do documento. Nós somos uma universidade onde 80% dos alunos são de escolas públicas. Nós alcançamos aqui no Maranhão
lugares que outras universidades eu acredito que não conseguiriam alcançar, que são do interior. Nós levamos programas de formação de professores para o interior do estado. E discutir internacionalização não é só discutir a capital, que é São Luís, e que por si só já está localizada no norte e nordeste do país, no nordeste, mas considerando também a região amazônica, e que já acaba sendo um pouco mais isolada. Então, nós temos que considerar também a internacionalização do interior do Maranhão, que é muito difícil, e também os desafios que são realmente relacionados à internacionalização de base, principalmente quando você considera também um público que dentro do nosso estado é um público que ele precisa ser incluído dentro dessas políticas, que é o público dos povos originários, tanto os povos quilombolas quanto os povos indígenas, que é um público que a nossa universidade tem e que a gente consegue chegar, e eles também chegam na gente. Então, nós temos que trabalhar com a internacionalização pensando nesses indivíduos. E, por fim, o fato de ser o BRICS também é uma perspectiva interessante. Nós temos projetos aqui no Maranhão com a China relacionados ao Instituto Confúcio, e nós temos professores que realizam internacionalização com esse país. Então, realmente é um ator que vem crescendo, e o BRICS, como um ator que é formado por mais de um país, tem grande força nessa internacionalização, que eu acredito ser um pouco menos ocidentalizada e, portanto, talvez faça um pouco mais de sentido para a gente. Então, possivelmente, minhas colocações vão ser relacionadas a isso. Muito obrigado, Ana. Seja novamente muito bem-vinda. Andréa. Não, perdão, Giovana. Giovana e depois Andréa. Giovana. Vocês, prazer imenso estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Eu sou Giovana Lunardi, eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Minha área de pesquisa na área da educação tem sido políticas educacionais e educação inclusiva, e gostaria de situar para vocês um pouquinho como é que nós entramos nessa discussão do BRICS, né? Eu fui presidente da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, aqui no Brasil até ano passado, em dezembro. A Andréia também é ex-presidente da ANPED, e nós participamos da WERA, da World Education Research Association, que é uma associação mundial de associações científicas da área da educação, e do qual eu tenho a honra de ser vice-presidente. E dentro da WERA, nesse debate sobre as políticas educacionais no mundo, a gente já vinha num esforço das sociedades científicas presentes na WERA fazer uma articulação sul-sul. E começamos a fazer vários dentro dos nossos eventos, das sociedades científicas de cada país-nação também, né? De cada nação, fazer mesas, simpósios, enfim, para fomentar essa discussão sul-sul. Com a entrada da Rússia, da Associação Científica Russa, na WERA, nós começamos também, os países que compõem o BRICS, começamos a pensar numa articulação, não só sul-sul, mas também dos países que compõem o BRICS. E a gente começou a discutir isso, como nós poderíamos estabelecer a articulação para pesquisa, e também de parcerias, enfim. E essa nossa articulação, Rússia, África do Sul e Brasil, inicialmente, culminou num convite. Eu fui uma das organizadoras, a Andréia também participou. Eu fui responsável no Brasil, representando o Fórum Nacional de Educação, na coordenação e organização da nossa Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em janeiro, final de janeiro, aqui em Brasília. E nós convidamos os colegas da África do Sul e da Rússia, o professor Sergei, que é um dos organizadores aí também, co-chair, né, desse GT, de Educação e Trabalho, para um simpósio especial dentro da nossa CONAI, em que a gente discutiu as questões relativas às políticas educacionais Brasil, África do Sul e Rússia. A partir desse debate, a gente continuou avançando em proposições, em construção, inclusive, de um relatório, de um report internacional, já agregando colegas da China e da Índia, né? E estamos agora, nesse momento, trabalhando aí numa proposição que está sendo liderada pela Rússia, mas que tem esse caráter de a gente pensar
aí algumas políticas educacionais dos nossos 5 países. A partir disso, quando a Universidade lá de Serguei vai coordenar o processo, eles também nos convidaram para ajudar a pensar esse grupo de trabalho na área da educação. Então, a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, estamos muito felizes de encontrar ressonância com vocês aqui, esperamos que essa parceria possa começar, porque a gente sente uma dificuldade imensa desse debate na área da educação. Nós temos muitas problemáticas que são muito comuns às características dos nossos países, como os países mais populosos do mundo, com muita desigualdade social e econômica que gera um modelo educacional também bastante desigual, e nós temos discutido muito, seja do ponto de vista das sociedades científicas e tudo mais, que a gente precisa de pesquisa e de produção científica que responda e que encontre soluções para as nossas realidades, ou seja, de que a gente não pode continuar nessa lógica de importação de política, de empréstimo de política e tudo mais, e, ao mesmo tempo, também que a gente consiga fazer frente, como o BRICS, a um conjunto aí de formas de entender as saídas e soluções educacionais que pouco ou nada tem relação com os enormes desafios que países com as nossas características têm. Então, a gente contribuiu um pouco na construção desse documento, eu e a Andrea já vai poder falar aí na sequência, entendemos que muitas coisas ainda estão timidamente colocadas, né? Eu acho que essa questão da desigualdade educacional, a própria questão da crise, da emergência climática e do papel da educação nisso, também penso que a gente poderia explorar mais, enfim, são alguns, o direito à educação, né, como um princípio aí inviolável e orientador das políticas educacionais dos países que compõem o BRICS, enfim, são alguns dos desafios que eu acho que a gente poderia explorar um pouco melhor no documento e que a gente não conseguiu na primeira rodada colocar. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Giovana, obrigado pela sua participação. Andrea, por favor. Boa tarde, também quero dizer da minha felicidade de ter podido estar aqui, conhecer vocês, conhecer esse debate a partir do olhar também aqui que se constrói no Brasil. Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, atuo no núcleo de política educacional aqui da nossa universidade, e nesse momento, né, Giovana disse, eu fui há mais tempo presidente da ANPED, mas nesse momento eu participo da diretoria da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, que compõe aí também o Fórum Nacional, e, enfim, se reúne essa trajetória que a Giovana situou, com então, um interesse um pouco mais pontual como pesquisadora em relação à educação no sul global e especialmente nos países mais populosos. Com esse lugar, né, na ANPAI, eu estou lidando especificamente com o debate de gestão e financiamento. E acho que uma das coisas que no debate do documento, na oportunidade que tivemos de dialogar aqui durante a CONAI com a Rússia e a África do Sul e depois na feitura do documento, nos é muito cara, né? E aí acho que isso é uma posição dos debates acumulados também na ANPAI, uma preocupação com assim como o BRICS ocupa do ponto de vista econômico um certo tensionamento em relação a uma lógica hegemônica da onde se define a política, a gente também poder fazer um debate tirando o centro dos rankings, das bases de dados da OCDE, de um certo olhar sobre a circulação da política a partir do norte, e que, né, reforçando aí o que a Giovana dizia, nosso debate está muito pautado na ideia de que somos países diversos e que isso é algo que é preciso estar mais colocado em termos de política educacional. Quer dizer, isso para a gente é um elemento de disputa sempre, a questão de uma relação mais horizontal e aí a questão da participação popular nos sistemas educacionais e na formulação de políticas é
é um elemento importante e que a gente acha que pode ser um diálogo interessante, olhando a partir da diversidade dos países. E uma coisa que a gente tem conversado muito com os colegas é a questão da língua, né? E acho que esse elemento de que certamente nos comunicamos em inglês, porque acaba sendo a forma da gente poder conversar, mas também fazer com que os debates em torno do BRICS possam ser mais amplos, implica em que a gente construa estratégias de multilinguagens, né? Eu acho que esse é um desafio que nos debates que a gente tem feito tem se colocado, né? A experiência de tradução simultânea na nossa Conferência Nacional de Educação foi muito importante para encher aí uma sala para ouvir um russo e uma sul-africana, né, no debate. Acho que esses são alguns dos elementos aí que nos mobilizam e insisto que estou muito feliz aí com a oportunidade de conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Andréa. Rodrigo? Bom, boa tarde ao Fabiano e as outras pessoas que nos acompanham aqui. Eu falo em nome do Tipo Tricontinental, com a minha colega aqui, Delana, e vou apresentar muito brevemente o Instituto, como todos já fizeram, né? E o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social é uma instituição internacional, orientada por movimentos e organizações populares no mundo, focado em ser um ponto de apoio, um elo entre a produção acadêmica e os movimentos políticos e sociais, para promover um pensamento crítico, estimular debates e pesquisas com uma perspectiva emancipatória a serviço das aspirações populares. Bom, nós nos orientamos por dois legados nesse trabalho do Instituto. Primeiro, o que dá nome ao Instituto Tricontinental, que foi a Conferência Tricontinental realizada em Cuba em janeiro de 66, onde essa conferência reuniu uma série de movimentos revolucionários de toda a África, Ásia e América Latina, a partir de uma orientação de libertação nacional, de não alinhamento aos Estados Unidos e também do socialismo. Essa tradição do marxismo de libertação nacional que ancora o trabalho do Instituto. A segunda inspiração do Instituto também é o chamado Instituto de Pesquisa Social, também conhecido como a Escola de Frankfurt, que se desenvolveu durante a República de Weimar, na Alemanha, para entender o fracasso da classe trabalhadora europeia em tirar vantagem de uma situação revolucionária do continente na época. E aí, o que os estudiosos faziam na época de estudar essa crise do capitalismo, as limitações da luta e da ideologia da classe trabalhadora e a ascensão do fascismo, também é o segundo legado que nos orienta, né, no trabalho do Instituto. Bom, o que o Instituto faz? Né? Dentro dessa orientação geral, nosso trabalho é tentar construir um conhecimento a partir das experiências de transformações sociais e culturais trazidas pelas lutas populares. Né? Então, a nível global, nós estamos atualmente desenvolvendo pesquisas de estudos sobre o capitalismo contemporâneo e também sobre a situação da classe trabalhadora, sobretudo no sul global. Né? E aqui, tendo um recorte para o caso brasileiro, né, que é o nosso escritório em São Paulo, que basicamente tentando olhar para o Brasil, dando enfoque em três grandes vetores. O primeiro é a ideologia do empreendedorismo, o segundo, segurança pública, e o terceiro, a respeito do fundamentalismo religioso, como essas três frentes acabam influenciando e permeando a nossa classe trabalhadora e o que isso de desafio tem para a nossa organização e transformações sociais e culturais. E aqui, na nossa participação no fórum, nós estamos participando, felizmente, com muita alegria, nos 9 grupos de trabalho, e onde nós nos dividimos, estamos nos desafiando, né, abordando diversos temas, que muitos acabam, inclusive, sendo novos do ponto de vista de elaboração teórica para o Instituto, mas que o nosso desafio aqui é trazer um pouco da visão dos movimentos sociais populares sobre essas políticas do sul global. E aqui, sobre um tema específico, né, educação e trabalho, nós temos algumas observações que, sobretudo, a respeito
de questões estruturais, né, que o Brasil, muito diferente, por exemplo, da Rússia, que elaborou esse rascunho, ainda enfrenta, né, com uma gravíssima desigualdade social, onde uma série de propostas, vamos chamar aqui, que tem uma grande ênfase na dimensão da educação, do documento, muito baseadas num nível de acesso tecnológico que não é a realidade, né? Não é a realidade, infelizmente, do caso brasileiro. Mas eu vou deixar para abordar esse tema depois no segundo bloco. E obrigado, e mais uma vez agradeço pelo espaço de participação social aqui com os demais. Muito obrigado, Rodrigo. A Beatriz está inscrita. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou de Florianópolis, represento aqui o ProRus, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre a Rússia, que está lotado na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro Socioeconômico. E nesse grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa, eu sou vice-coordenadora, o grupo é coordenado pelo professor Fred, do Departamento de Economia, e a gente tem, então, o objetivo de promover o estudo e a divulgação de dados e análises acerca das situações políticas, econômica, educacional, cultural, religiosa, histórica e social do mundo russo, em geral, e da Federação Russa em particular, visando aprimorar o conhecimento acadêmico acerca dos supracitados tópicos na sociedade brasileira. Então, assim, esse tema, educação e trabalho, tem nos interessado bastante, porque a gente tem percebido essa aproximação da Rússia com o Brasil bastante forte em estabelecer parcerias de mobilidade internacional. E, por exemplo, a gente tem alunos do nosso grupo de pesquisa que está fazendo, por exemplo, doutorado em São Petersburgo, alunos que foram participar do Festival da Juventude, que é um encontro com jovens de vários países, né? E também estabelecemos, enquanto Universidade Federal, convênios com algumas universidades da Rússia. E, por exemplo, na semana retrasada, a gente participou de um programa, o Hackathon, que envolveu a Universidade da Rússia, Bielorrússia, e aqui no Brasil, representado então pela UFSC, e que os alunos também de diversos países se reuniam por meio do Telegram para desenvolver um produto tecnológico. E daí tinham avaliadores, né, da comissão julgadora que avaliavam, então, os melhores projetos. E a equipe vencedora também foi de um aluno que faz parte do nosso grupo de pesquisa. Então, assim, e ainda para complementar a questão da educação, a gente... O professor Fabiano comentou, eu não estou havendo presente, nem sabia que ela tinha se inscrito, mas é um estudo, o nosso artigo é sobre a Escola Intercultural Brasil-Rússia, que é uma das escolas interculturais do Rio de Janeiro, uma escola pública, que começou em 2022 e agora está terminando o terceiro ano para integralização total do currículo, para ser uma escola, então, internacional, intercultural. Então, e a gente percebe que essas iniciativas, essas ideias, essas parcerias têm sido bastante benéficas, tanto para o Brasil quanto para a Rússia. E daí, aqui pensando em termos de BRICS, né, a gente vê também essas iniciativas se expandindo para outros países do BRICS. Tive a oportunidade, por exemplo, a gente falou em África aqui, né, de participar de um projeto de pesquisa também em Moçambique, em 2015. Então, assim, também tentando entender como que funciona o sistema de educação
ali deles, especificamente Moçambique, por exemplo, e o que a gente poderia trazer de melhores práticas para contribuir para a melhoria do desenvolvimento daquela sociedade, e também não porque pegar alguns exemplos e adequar para a nossa realidade. Então, essas seriam as minhas motivações maiores de estar participando desse grupo, e agradeço de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Beatriz. Acredito que só a Delana não se apresentou ainda. Delana, você quer usar a palavra? Eu vou falar rapidamente, porque o Rodrigo já apresentou o Instituto. Eu sou Delana, sou cientista social, mestre em arquitetura e urbanismo e faço doutorado em geografia. E estou no Tricontinental desde 2019. Eu pesquisei por 4 anos o fundamentalismo religioso, e agora, eu estou supervisionando a pesquisa sobre a situação da classe trabalhadora no Brasil, junto com o Rodrigo e mais 2 companheiros pesquisadores. Agradeço muito o convite de estar aqui, e acho que esse é um momento bem importante para a gente avançar coletivamente, principalmente pensando, acho que o Fabiano já falou em outra sala que a gente participou, pensando no desafio de construir um documento com países tão diversos, com especificidades tão diversas, assim, então feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Delana. Muito obrigado a todos e a todas pela troca de experiências, pela riqueza que vocês trouxeram, né, para a nossa discussão aqui da nossa sessão de hoje. Eu vou pedir para a Eunice, então, por favor, Eunice, que você projete o documento, e para que eu vou abrir aqui uma nova lista de inscrições intitulada Fase 2 do debate. E aí o que eu gostaria que vocês fizessem agora nesse momento é que vocês interagissem de modo um pouco mais preciso com o documento e com as perspectivas que vocês têm a respeito daquilo que nós podemos utilizar, modificar, acrescentar, né, da perspectiva brasileira. Nesse momento, a gente faz... bom, eu tinha esquecido de falar no começo, aqui, péssimo moderador. Estou na 6ª moderação e eu começo a me atrapalhar. A gente tem geralmente trabalhado com encontros de 2 horas. Tá? Como a gente tem começado uns 15 minutos depois, por conta do período de tolerância, a gente vai para 2 horas, então ficaríamos até às 5h15, como sendo o nosso limite de debate. É óbvio que se tiver alguma coisinha que a gente esteja tratando no final, a gente não vai encerrar a discussão especificamente ali, mas não vamos passar muito disso, porque senão fica contraproducente, né? A gente vai começar a não render mais no trabalho. Como nós temos mais uma outra reunião daqui a 2 semanas, né? E se vocês me autorizarem, a gente cria um grupo de WhatsApp para trocar as impressões, para já também ir amadurecendo ao longo desse mês todo de junho, aí eu acredito que a gente não vai ter problema em relação a tempo. Então, só fechando esse parênteses, né, de tempo, eu queria só lembrá-los que agora a gente passa para ver pontos do documento que nós achamos que são importantes de serem debatidos, discutidos. É possível já adiantar um tipo de impressão que vocês têm, o que vocês podem sugerir sobre o documento, ou mesmo a ausência de coisas do documento que vocês gostariam de ver contempladas. A Eunice, ela vai mostrando destaque para que a gente acompanhe e veja, né, que parte do documento que cada um está falando, que a gente acompanha junto, né? E aí, depois que a gente encerrar essa parte, a gente parte mesmo para um trabalho de redação, né? Que é como nos tratados internacionais geralmente se faz, e é nessa hora que o pessoal fica dias e dias e dias para discutir uma vírgula e um ponto e vírgula. Eu acho que aqui não vai ser o caso. A gente está tendo, pelo que eu percebi, temos um perfil bem cooperativo, colaborativo. Acho que as coisas vão avançar, né? Então, eu queria perguntar se tem alguém que gostaria de começar essa parte. Rodrigo está se inscrevendo? Ou não? Está só vendo se alguém se inscreveu? Glauber, você tem os seus pontos feitos? Não. São mais específicos, assim, acho que pode ficar mais no final. Não? Fabiano, eu posso começar para quebrar o gelo, né? Então vamos lá. Essa segunda. Fique à vontade.
Não, eu vou fazer 2 comentários aqui, bem, um mais geral, que o documento ele foca muito na dimensão da educação, né? E a gente sentiu falta da dimensão do trabalho, né? Então, ele até chega a citar, digamos, uma diretriz de fortalecimento dos direitos trabalhistas e da proteção social, mas de forma concreta, de propostas concretas, eu acho que ficou uma lacuna no documento. Eu acho que o caso brasileiro, considerando que nós temos um grande contingente da classe trabalhadora na informalidade, né, nós temos também o advento das plataformas digitais, que também tem alterado, agravado o quadro de precarização do trabalho, e também essa grande parcela da nossa população desassistida de qualquer proteção social. Então, eu acho que esse é um desafio para os países do BRICS, mas, sobretudo, no caso brasileiro, né? Que tem um grau elevado de desigualdade social e uma grande parcela de quem trabalha com uma remuneração muito baixa. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar, de uma lacuna no documento que seria interessante nós pensarmos como preenchê-la, né, para o caso brasileiro no nosso documento. A segunda dimensão, e eu até já vou agradecer a Adelana, que ela me chamou a atenção aqui de alguns dados a respeito da dimensão tecnológica que eu tinha mencionado um pouco antes, que é da dificuldade do acesso à internet e a dificuldade de acesso a aparelhos tecnológicos, né? Agora, durante a pandemia, nós tivemos uma grande demonstração dessa deficiência, né? E veja, apesar de 94% das escolas brasileiras do ensino fundamental e médio terem acesso à internet, praticamente a metade delas tem computadores, né, para os estudantes, e a conectividade à rede dos alunos. Então, aqui é um exemplo concreto desse problema de acesso tecnológico. E muitas das propostas que são bastante interessantes, eu acho que a gente pode, inclusive, quando for percorrer o documento, destacar. Eu tentei fazer aqui um levantamento de quantas propostas o documento traz. Eu cheguei a contar 8 propostas concretas, né? Então, desde da criação de uma plataforma, né, de avaliação, que já foi também mencionado por uma outra colega aqui, uma plataforma de avaliação acadêmica, até trabalhos de aprendizagem e serviço, né? Então, um modelo de intercâmbio. Então, acho que valeria também a gente revisitar essas propostas e ver o que podem melhorar e, sobretudo, como é que elas podem ser vistas a partir da dimensão e da nossa realidade, que é bastante desigual no Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Não tem ninguém inscrito depois do Rodrigo. Então, quem quiser falar, por favor, só abrir o microfone. Bom, eu vou aproveitar então para fazer um comentário. A Ana Carolina quer falar. Ana, por favor, fica à vontade. Obrigada. Eu vou fazer um comentário que eu acredito que ele vai ser bem breve, mas é uma coisa que quando eu li o documento eu senti falta. Na parte que fala sobre desafios ambientais, eu senti um pouco de falta de colocar as comunidades tradicionais como pessoas que estão protagonizando estes desafios de desenvolvimento sustentável, esse tipo de coisa.
O que, falando a partir do local de fala que eu tenho, que no caso eu não vou entrar muito em trabalho, vou ficar mais na parte da internacionalização do ensino superior, é uma coisa muito interessante, porque, assim, primeiramente, dentro do fato de nós termos uma universidade que está localizada na região amazônica, toda vez que nós temos esses projetos e eles envolvem territórios que são territórios indígenas, por exemplo, nós temos que ter esse olhar para ver que os pesquisadores nem sempre são necessariamente os únicos protagonistas dentro daqueles tipos de projeto, dentro daquelas empreitadas que eles estão desenvolvendo. E também eu acredito que o caso russo pode fazer um pouco de sentido, porque até onde eu li, a Rússia tem um tipo de floresta que é a taiga, e tem uma lei federal sobre territórios de uso tradicional da natureza de povos indígenas do norte, da Sibéria e do Extremo Oriente. Entretanto, estas leis acabam não sendo cumpridas, então eu acho que mencionar isso, tanto no caso brasileiro quanto no caso russo, vai fazer sentido. Uma outra coisa que eu já percebi também, aqui no Maranhão, nós temos um projeto para criar a primeira universidade indígena do Brasil. E essa universidade vai ser localizada dentro do território de Araribóia. E essa universidade, ela busca justamente esse tipo de projeto, onde, por exemplo, nós temos muitos casos de professores, pesquisadores que vêm de outros lugares, que vêm, por exemplo, do Reino Unido, e chegam aqui para fazer eventos. Nós tivemos, por exemplo, um evento com fungos aqui essa semana na UEMA, e eles chegam e eles não deixam necessariamente um produto que possa ser utilizado pelas comunidades tradicionais ali dentro. Então, você pode fazer, por exemplo, um projeto de desenvolvimento sustentável, onde aquele conhecimento gerado ou aquele produto que ele não vai ficar dentro das comunidades. Então, isso é uma pauta que, frequentemente, ela vem à tona aqui, e eu acho importante considerar, eu acho importante colocar no documento isso, colocar aqui os principais protagonistas quando se trata de projetos de cooperação, por exemplo, buscando desenvolvimento sustentável ou buscando alternativas ambientais, eles não são necessariamente protagonizados apenas pelas universidades, mas também de outros atores que são muito importantes ali. E nós devemos considerar eles. Enfim, é só isso. Muito obrigado, Ana. Eu queria, como não tem ninguém inscrito, eu queria pedir a palavra. O moderador que se favorece no debate, né? Vocês me desculpem por essa deselegância. Houve uma menção na fala do Glauber a respeito da rede de universidades BRICS, né? Em 2015, se não me engano, em Moscou, teve o lançamento dessa iniciativa e naquele encontro estiveram presentes reitores de, eu acho que em torno de 20 universidades brasileiras. E existiam, obviamente, representantes das universidades da África do Sul, da Índia e da China. Desde lá, pelo que eu sei, né, as assessorias de relações internacionais das universidades brasileiras ficaram, de certo modo, encarregadas de avançar essa rede de cooperação. Mas nós conhecemos bem, acredito que a Giovana e a Andrea, né, mais ainda por trabalharem com isso, que essas assessorias em muitas universidades elas não têm a infraestrutura necessária para fazer os trabalhos de cooperação avançarem. E quando se trata de uma iniciativa tão diversa e que foge dos centros tradicionais de atração dos pesquisadores brasileiros e das pesquisas brasileiras, dos grupos de estudo brasileiros, né? Acaba que essas iniciativas elas não avançam da maneira como deveriam. E houve uma certa descontinuidade disso, principalmente pela parte do Brasil, nos últimos 6 anos, o engajamento nessas iniciativas. Nesse ano, muitos de vocês devem saber que estão trabalhando com educação, né? Nesse ano, houve uma iniciativa por parte da Embaixada do Brasil em Moscou para colocar em contato as universidades brasileiras com as universidades russas e bielorrussas. Eu acredito que alguma iniciativa que a Beatriz mencionou tem a ver com isso, né? O trabalho do secretário André Rippel, né, que é um diplomata da Embaixada do Brasil em Moscou. O próprio ministro conselheiro Maurício está envolvido com isso. E está havendo uma discussão para se ter um encontro em outubro desse ano em Moscou com universidades, reitores de universidades brasileiras e reitores de universidades da Rússia e da Belarus. Isso tem acontecido, né? Nós temos várias universidades grandes participando e muitas universidades na esteira desses acontecimentos indo à Rússia e fazendo convênios. Só que em termos de BRICS nunca houve muito um direcionamento sobre como seria uma estrutura institucional de uma universidade dos BRICS.
a estrutura de rede ela é boa, ela é flexível, mas às vezes a gente se perde no meio das nossas redes, em outras redes, e acaba não avançando as propostas. E me parece que seria interessante pensar no que já existe, mas dar um passo à frente no que já existe, para criar uma espécie de fundo de fomento para universidades BRICS, ou pelo menos para o estímulo de uma institucionalização das universidades BRICS. E aí, seguindo um modelo, eu estou entrando já numa seara de propostas, assim, né? Mas seguindo um próprio modelo, por exemplo, de presidência rotativa que a gente tem no agrupamento, fazer uma espécie de reitoria rotativa dessa universidade, para que o país encarregado do encontro fosse o país que fizesse uma espécie de gestão e que nós caminhássemos aos poucos numa institucionalização disso, com sedes nos países BRICS. Parece uma coisa completamente utópica e não muito enraizada, né, na realidade, mas é mais ou menos assim que surgiu os BRICS. Em 2007, 2008, foi conversas paralelas à Assembleia Geral das Nações Unidas entre o Celso Laffer e o Sergei Lavrov, que de certo modo deram origem a esse movimento que hoje está crescendo, né? E todo dia nós vemos na imprensa notícias de novos países que querem ingressar no agrupamento. Então seria interessante que aquela iniciativa dos 5 países fundadores do BRICS, né, 4 mais a África do Sul, pudesse ter um passo à frente nesse momento de ampliação para mais 5. Nós somos 10 agora. E mais, nós vamos ter condições agora, com a entrada de países árabes, de investir recursos nisso. A gente não pode esquecer que o BRICS está incorporando economias muito importantes do ponto de vista da ordem internacional e que existem recursos para fazer esse investimento. Não depende só da China, agora vai depender de um acordo com a Arábia Saudita, com o Irã, com os Emirados Árabes Unidos, que são players que têm condições de fazer investimento nesse tipo de iniciativa também. Isso no agrupamento dos BRICS, não estou mencionando nada de um fundo no banco dos BRICS, que também pode ser aventado para financiar essas iniciativas. Então, me parece que pegar o ponto da institucionalização da rede dos BRICS, a fazer uma avaliação do que funcionou, do que não funcionou e como é que pode funcionar melhor, isso pode ser uma proposta da sociedade civil na área de educação que vai trazer resultados concretos. É necessário que a gente avalie o que tem acontecido com a rede dos BRICS, né? Porque senão nós vamos nos perder em cooperação educacional bilateral, que muitas vezes acaba sendo até conflitante com agendas do agrupamento. Me parece que isso traz benefícios para a sociedade civil brasileira. E sobre trabalho, que o Rodrigo fez uma menção, de fato, eu senti falta, né? Acredito que a Giovana e a André, que também participaram dessa parte da educação, né, e pelo visto o documento estava em cargo de especialistas em educação e de representantes da sociedade sobre educação, mas esse é um tema bastante interessante de ser tratado. O trabalho ele entrou e a educação assim entrou mais do ponto de vista dos russos em relação a limitações por imposições ocidentais, acesso à tecnologia e coisas dessa natureza. Agora, tem uma tradição brasileira que é muito importante, que eu acho que garante um certo clima até de estabilidade social no nosso país, que é de ter um Estado que protege o trabalhador. Apesar de todas as mudanças nos últimos anos, toda a flexibilização, a precarização e tudo mais, nós temos ainda uma estrutura com uma justiça própria, por exemplo, para tratar de questões laborais. Nós podemos fazer todas as críticas, mas existem lugares onde isso nem é pensado. E o trabalhador realmente está à míngua. Então, de repente, pensar numa função da sociedade civil participando da constituição de mecanismos de proteção do trabalho, ao trabalho, avaliando, inclusive, essa introdução de novas tecnologias com plataformas, né, com a flexibilização das relações trabalhistas, tecnológicas que oferecem serviços, e colocando um objetivo comum, que seria de garantir as condições dignas de vida da pessoa humana a partir da sua função do trabalho, como sendo um dos objetivos importantes dos BRICS. E aí incentivar um caminho que tem nos BRICS, né, que nós temos as reuniões setoriais, que seria incentivar algo que eu acho que não é muito
intenso, ou pelo menos não trabalha tanto quanto deveria, que é a ideia dos ministros de trabalho dos países BRICS se encontrarem e discutirem políticas públicas para a proteção do trabalho. O cuidado que tem que se ter em relação a isso é de não querer fazer uma espécie de mostrar que o Brasil, como tem uma legislação assim, é melhor do que os outros e vai querer exportar o seu modelo, né? Que é exatamente a crítica que os BRICS fazem ao Ocidente, e o respeito à diferença vai de certo modo, nos gerar um alerta em relação a esse tipo de comportamento. Serve para tudo, né? Mas para o trabalho também pode servir. Mas, de repente, trocar experiências e avaliar políticas, principalmente a partir da experiência da Rússia, não tanto da Rússia, perdão, da China e da Índia. E a China, particularmente, que conseguiu, nos últimos 20 anos, tirar 300 milhões de pessoas da linha da pobreza. Né? A maneira como se organizou o mercado de trabalho, com todas as transformações pelas quais a China passou. Isso pode ser uma experiência bastante interessante. Então, eu iria mais para esse lado. Se nós fôssemos acrescentar uma dimensão do trabalho, falar a respeito da necessidade de se trocar experiências em políticas públicas protetivas e a sociedade civil participar da formulação dessas políticas públicas para garantir a condição digna do trabalhador. Eu entraria mais ou menos por esse lado, tá? Seria a minha proposta geral, assim, sem indicar uma redação e nada, nesses dois pontos, da rede de universidades BRICS, institucionalizar, e no âmbito do trabalho, tratar da experiência brasileira e criar uma espécie de conselho dos BRICS para discutir relações de trabalho e o avanço de tecnologias que podem colocar em risco determinadas condições dignas de vida. Obrigado. Posso tentar me escrever ali? Não sei se era o Rodrigo antes ou o Rodrigo já falou. Não, fique à vontade. Eu queria levantar dois elementos. Um tem a ver com isso que vocês estão levantando da... Eu fiquei, na verdade, quando o documento chegou, né, neste formato, curiosa com essa articulação entre educação e trabalho, porque ela é uma relação da forma como Rodrigo e Fabiano colocaram, me parece muito interessante, porque ela pode ser, me preocupa quando ela é uma relação instrumental, né? Quando essa articulação é educação para a formatação do mercado de trabalho, me parece que é outro canal que a gente está dialogando. Mas num canal mais inclusivo, eu acho que essa perspectiva de pensar a educação como um direito social, que abre possibilidades de desenvolvimento cidadão, que abre possibilidade de inserção social com qualidade e vida digna, se encontra o direito social com o trabalho. Então, talvez se a gente pudesse articular essa relação assim, até para anunciar, né, que a percepção brasileira não é de que a articulação educação e trabalho deva ser mais pragmática, mas ela deva ser como direitos fundamentais para viver numa sociedade plena, digna, né? E achei muito interessante essa ideia de poder pensar uma coisa mais institucionalizada, de uma rede de cooperação entre as universidades. Eu acho que do jeito que está no documento, eu pelo menos não tinha entendido bem essa articulação prévia. Me parece que no documento ainda tem um delay ali entre a crítica à ideia do uso dos rankings do ensino superior, mas uma saída que talvez a gente ainda precisasse discutir mais. Eu não sei se a gente precisa de uma métrica BRICS, mas talvez a gente precise, e isso também está no documento, as duas ideias me parece que estão ali. A gente precisaria fortalecer, dialogar mais com quem está nesse lugar de fala, o quanto a gente pode construir outros tipos de indicadores que não necessariamente assentados nas métricas, que no fundo são métricas de mercado, são métricas que propõem um certo tipo de controle, inclusive sobre a força de trabalho, né? Quando a gente pega exames como o PISA, enfim, no fundo, tem uma discussão ali de capital de força de trabalho, enfim,
de capital humano, que está muito distante do que é um paradigma aí de pensar a educação como direito. Então, talvez se a gente introduzisse algumas expressões aí que dessem um pouco mais essa articulação do ponto de vista dos direitos, pudesse ajudar. Perfeito, André, obrigado. O microfone está aberto, gente, é só pegar a palavra e falar. Queria incluir também três comentários. Um primeiro que eu acho que foi a colega que falou lá do Amazonas, né? A Beatriz? Foi? Não. Enfim. A Ana, a Ana, isso. E que está ali naquele terceiro, no terceiro parágrafo do documento, né, que vai falar sobre reconhecemos o papel fundamental da educação em lidar com os desafios ambientais, e aí fala do desenvolvimento da alfabetização, né, ambiental e do comportamento ambientalmente responsável por meio do sistema educacional. Acho que a gente podia trazer contribuições aqui no sentido de que parece, de novo, que a gente está usando a educação como ferramenta para um futuro que está por vir, né? E, na verdade, a gente tem um desafio ambiental que é agora, que é emergente, é uma crise climática com a qual nós temos que conviver todos os dias. E acho que isso a gente poderia melhorar aqui no documento, no sentido de tirar essa ideia de preparação. Ela é importante, né, do ponto de vista de que é uma das tarefas da educação, mas a gente tem uma tarefa também que é cotidiana. Um outro aspecto que eu queria destacar, que tem a ver com o que o Fabiano levantou, é que acho que, junto com essa ideia da articulação das universidades, de uma rede, né, do fomento a essa rede, a ideia desse fomento também de indução, eu imagino que quando tu falas, tu está imaginando tudo isso junto, mas a gente fazer um destaque de um fomento e de indução à pesquisa, né? Especialmente nas questões que são estratégicas na área da educação para o desenvolvimento educacional dos nossos países. Então, que a gente poderia fomentar e constituir práticas de indução a questões estratégicas do BRICS na área educacional. E essa ideia da plataforma, eu achei que também não está muito especificada aqui no documento, ela está um pouco confusa, enfim. E qual era o outro aspecto? E eu acho, aí é mais geral, eu não sei se seria no começo, quando ele fala dos sistemas educacionais, ali, os sistemas nacionais de educação, eu acho que a gente precisaria dar uma ênfase maior à questão do direito à educação. O Glauber falou ali nos comentários de talvez dividir, né, a educação básica e os desafios da educação básica e da educação superior, talvez possa ser um elemento para a gente dar maior ênfase à questão de como os países do BRICS têm desenvolvido estratégias para garantir o direito à educação, especialmente na educação básica, mas também agora na educação superior, na pós-graduação, enfim. Obrigado, Giovana. Microfone aberto, gente. Só a parte da plataforma, Giovana, você pode identificar no texto ali, que foi o que o Glauber mencionou também, que a Eunice, eu acho que ela não conseguiu... Ele fala ali, quer ver? Diminui um pouquinho, Ulisses, por favor, depois da parte da alfabetização ambiental, acreditamos firmemente, embora apreciamos o progresso feito no diálogo e na troca de informações entre as nações do BRICS, consideramos que é insuficiente para atender às necessidades atuais, enxergamos a criação de uma plataforma de comunicação unificada
que facilite a troca de dados sobre sistemas nacionais de educação, inovações, descobertas de pesquisa, programas educacionais, eventos e publicações. Essa plataforma deve oferecer navegação fácil e utilizar formatos avançados de networking para aprimorar a colaboração entre os estados do BRICS. Me parece que a ideia é fundamental, de que a gente crie formas de articulação para trocar as informações de pesquisa, de produção científica e tudo mais. Mas aqui ele já está indicando como uma receita, né, como uma saída, uma plataforma. E não sei se é o caminho, é uma plataforma, pode ser um dos. Perfeito, perfeito. E eu acho que a gente não falou nada no documento, né, Andréia? Não sei se eu esqueci, mas a gente não falou nada também sobre educação e pseudociência, fake news. Acho que não tem nenhum momento, nenhuma questão sobre isso. E eu acho que seria também importante, né? O Rodrigo pediu a palavra. Eu tinha levantado a mão por conta, eu acho que a Giovana mencionou isso que eu queria também falar, que é o tema da desinformação e manipulação da informação que aparece no documento, apontando a necessidade de uma educação que tem uma política de educação visando enfrentar esse desafio que é concreto, ou seja, não que seja uma novidade histórica, todas as sociedades sempre tiveram isso, mas a proporção atual, né, provocada pelas redes sociais, tem desestabilizado regimes políticos, sociedades, e também tem sido usada como arma de guerra, né? A Rússia sabe bastante bem disso, né? Então, eu acho que é mencionado ali, mas não tem uma política. Eu acho que a gente está passando também no Brasil uma situação também muito delicada em relação a isso. Eu acredito que amanhã não, sexta-feira vai ter, inclusive, um GT específico para falar um pouco sobre o ambiente de segurança cibernética, mas eu não sei se, no nosso caso aqui, não seria interessante, pelo menos a gente pensar em alguma diretriz ou algo mais concreto do ponto de vista de produzir educação que enfrente, né, que consiga lidar com esse ambiente massivo de desinformação e manipulação. E eu queria fazer eu fui olhando aqui, talvez eu não tenha acompanhado, mas eu estava listando aqui as propostas, e aí tem a respeito, tem uma proposta da criação de um conselho consultivo público do BRICS sobre liderança acadêmica, visando supervisionar a criação e organização de um sistema de classificação de universidades do BRICS. Acho que não sei se a gente tinha falado sobre isso aí, mas eu acho que é a ideia de criar um ranking mesmo, né? Do BRICS. Não, então, também, não sei do ponto de vista... São muitas propostas mais ligadas ao ambiente universitário, mais esse... de altos estudos, vamos chamar assim, né? Então, enfim. Você pode, por favor, fazer um comentário do lado dessa parte da liderança acadêmica para supervisionar, Eunice, indicando que o Rodrigo fez a observação. Conselho Consultivo Público do BRICS. Nessa hora que o trabalho manual ele fica difícil, que a gente tem que ir acompanhando, escrevendo, mantendo e sendo fiel, né, ao que vocês estão dizendo, né? Então, se me permite só um complemento nesse mesmo ponto, que o que me chamou a atenção é que esse ranking passaria também, além de métricas que se chamam de cientométricos, indicadores cientométricos, mas também de impacto social das universidades como um elemento a ser considerado nesse ranking, né, que me pareceu, pelo menos para o nosso instituto, como um elemento que se veria bem-vindo.
Ok, eu vou dar uma sugestão. Eunice, deixa um pouquinho menor para a gente poder ver o texto inteiro enquanto você faz o seu resumo, porque você está vendo na tela diferente, né? Aí a gente não vai precisar ler necessariamente o seu comentário, mas a gente pode acompanhar isso, assim. Aí você vai botando, vai escrevendo o seu texto, né, de acordo com o que os participantes estão falando, e a gente pode ter uma ideia mais geral, assim, do que está. Obrigado. Glauber, por favor, você está inscrito, depois do Glauber, a Thaís. Estou pensando naquele comentário que eu fiz sobre a separação, educação básica e ensino superior. Nós temos desafios enormes na educação básica no Brasil, né? Então eu acredito que no primeiro momento o mais fácil e prático seria uma parceria no ensino superior entre os países do BRICS. E aí, pensando nessa questão da plataforma, eu queria indicar algumas partes no texto, né? Começar por aquele trecho que já foi Giovana indicou para a gente, né, na primeira página, né, plataforma de comunicação unificada. E aí tem mais um trecho na página 2, no penúltimo parágrafo. Vemos potencial no desenvolvimento de um sistema de mentoria para facilitar a aprendizagem mútua. E aí mais um trecho nesse sentido, na página 3, no primeiro parágrafo, na quarta linha. Isso inclui promover a troca de delegações de estudantes e professores. E na última página, na quinta linha, vemos a formação de uma cooperação horizontal como componente-chave da parceria BRICS. Pegando todas essas ideias e voltando para a ideia de plataforma, eu não sei se a gente pode propor coisas aqui, mas como isso já está de certa forma no texto e seguindo, né, aquele meu comentário inicial sobre a concretude e tal, então eu não queria deixar assim solto, eu queria fazer uma proposta concreta, que é pensar talvez numa plataforma piloto que possa unir as universidades do BRICS, né, na qual elas pudessem se registrar, né, pensando nessa coisa da horizontalidade, né, as próprias universidades pudessem se registrar. Na verdade, a plataforma seria um espaço cedido para as universidades, né, uma plataforma online, na qual elas pudessem, né, por vontade própria, e fazer esse contato entre si. Eu sei que tem algumas questões, talvez, né, de jurídicas, a relação entre as universidades, eu não sei como seria, mas eu sei que isso já é possível, e de algumas formas. Nós aqui, na URGS, nós temos uma relação informal, assim, temos grupos de alunos da Universidade daqui do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, com alunos que estudam português na MGU, na Universidade de Lomonosov. São grupos informais, é claro, mas, por exemplo, agora, nas próximas semanas, a gente já tinha um projeto programado, a situação aqui no Rio Grande do Sul foi tudo cancelado, mas a gente vai retomar. A gente vai ter um projeto com a participação de 2 alunas russas, através do nosso sistema aqui da URGS, que é a extensão. A extensão, ela não é pesquisa, né? Ela é como se fosse para a participação da comunidade geral nos projetos. Então, a gente pode agregar esses alunos dessa forma. Então, a gente vai ter um projeto conjunto, mas isso poderia ser feito de uma forma muito mais organizada, muito mais geral, muito mais livre, através de uma plataforma desse tipo, que não dependesse tanto de contatos pessoais, né? Esse projeto que a gente está fazendo, por exemplo, demorou muito tempo, porque as pessoas foram se conhecendo, conversando, estabelecendo contatos, então isso demora muito. Assim, poderia ser mais direto se houvesse uma plataforma desse tipo,
Essa é a minha proposta. Muito obrigado, Glauber. Thaís? Depois eu estou inscrito, depois a Thaís. Certo. Acho que alguns apontamentos que eu poderia colocar aqui para debate é que quando eu estava lendo esse documento, eu senti, de certa forma, óbvio que, enfim, a primeira versão veio da parte da Rússia, agora vai ter o Brasil e outros países, mas a falta de ter expresso quão complexo é a gente tratar de mais, agora com a expansão do BRICS, mais de 4 países que partem, que o sistema de partida deles sobre educação estão em pontos diferentes desse espectro, assim. Porque, por exemplo, se a gente for tratar a educação, como é apresentada a educação na China, por exemplo, e como está no Brasil, a gente apresentar algumas plataformas de altos estudos, e, enfim, de várias outras formas de pesquisa, às vezes não fazem sentido para o Brasil quando a gente está discutindo o acesso ao ensino superior, por exemplo. Então, a questão, por exemplo, as questões socioeconômicas no Brasil, falando especificamente da realidade brasileira, elas são muito caras para quando a gente está tratando de educação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que é mencionada a questão do meio ambiente nas universidades, enfim, ainda se tem uma discrepância muito grande entre os centros de pesquisa no Brasil, quando se tem a capital e o eixo sudeste, sul-sudeste principalmente, enquanto se as outras, o interior, outras regiões do país não conseguem avançar nesses debates, assim. Então, acho que seria interessante, de alguma forma, ter no documento colocado que, para além dessa variação, não sei se a palavra certa seria desigualdade, mas entre os próprios países que compõem o BRICS, até mesmo dentro do próprio Estado se tem essa diferença. Assim. Então, fico pensando propostas de plataforma e de todos os outros, como se encaixa na realidade brasileira, quando a gente não tem, por exemplo, fomento ao ensino, pesquisa e extensão, e quando universidades do interior não têm acesso a esses debates. Assim. Então, por exemplo, quando a gente trata de uma URGS, é totalmente diferente, trazendo a realidade do Rio Grande do Sul, é diferente de se tratar de uma Unipampa. E a Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, que tem aqui na cidade onde meus pais moram, por exemplo, na fronteira, e em Santana do Livramento se tem relações internacionais também. Mas muitas vezes, por conta obviamente, da localidade, da relação com a fronteira, se volta para o Mercosul ou para essas questões paradiplomáticas, e nem sempre se está se debruçando sobre o BRICS. Então, para além disso, das discrepâncias entre as universidades, ainda se tem as agendas, assim. Então, acho que é interessante colocar essa complexidade, assim, de que quando se pensa em políticas dentro do BRICS sobre educação para esses países, ainda tem que se ter esse cuidado sobre como vai ser implementado quando esses países têm tantas diferenças no sistema educacional, por exemplo, no mercado de trabalho, etc. Assim. E aí, pensando nisso, enfim, já mencionaram as plataformas, etc., eu fiquei me perguntando o quão interessante pode ser para o Brasil, para o BRICS no geral, um processo de interiorização dessas políticas, de interiorização de uma agenda de pesquisa sobre o BRICS. Porque muitas vezes as universidades mais afastadas da capital não estão envoltas nessa agenda de pesquisa e os próprios alunos não são incentivados a fazerem essas pesquisas, enfim, vão por outros caminhos e acabam não vendo, enfim, sentido na promoção de pesquisas sobre esse tema, enfim. Obrigado, Thaís. Eu estava inscrito, assim, eu estava pensando em relação ao ponto compartilhando com vocês também, né, a minha participação em todos os grupos. No grupo 9, que é o grupo de visão 2050, valores e direitos, tá, tem vários pontos que tocam na questão da educação também, há essa sobreposição. E um deles, que é o ponto 5 lá do documento sugerido pelos russos, tem algo assim que é aí sim bastante utópico, por isso que eu digo que a minha sugestão não foi tão utópica assim. Eles sugerem alinhar sistemas educacionais e políticas culturais entre todos os países membros do BRICS para estabelecer uma base comum de currículo escolar.
Imagina, o pessoal da educação está tendo arrepio. A gente já é contra a Base Nacional Comum Curricular no Brasil, imagina. Pois foi exatamente isso que eu mencionei na reunião do Grupo 9, que eu falei, gente, a gente não se acerta nem aqui, imagina entre 10 países com a diversidade que a gente tem. Bom, mas tudo bem, demonstra uma vontade que eles têm de aproximar a via educação, né? E para que a gente, obviamente, fuja dos estereótipos ocidentais sobre os países membros a respeito de traços culturais, de sistemas de valores, cultura e assim por diante. Então, assim, só para dizer para vocês que uma proposta como aquela que eu fiz não é tão fora da casinha como a gente pode pensar, né? Porque nesse lado, sim, isso daqui está bastante... Inclusive, lá no grupo, a gente olhou com isso aí com uma cara meio de pavor, assim, né? Em relação à ambição disso. Mas, e aí eu acho que é uma coisa interessante que o Glauber fala, e é algo que eu tenho notado, que tem surgido muitas propostas da parte dos russos, que eu acho que é um estímulo para que a sociedade civil dos países também proponham, a partir dos seus perfis, né? Mas eu não estou vendo preocupação com a maneira de financiar isso. Tá? Então, o que me parece é que se a gente pudesse pensar em termos de educação, na proposição de um fundo de fomento de atividades para estimular e fortalecer projetos educacionais entre os países BRICS. E aí a gente pode adotar aquela sugestão do Glauber, né, alguns voltados para aquilo que seria educação básica e outros voltados para a educação superior. Eu acho que contempla também um pouco da preocupação da Thaís, né? Como é que a gente vai tratar de educação superior em países que partem de pontos distintos em termos de desenvolvimento dos seus sistemas educacionais, né? Se a gente tem uma dificuldade gigantesca de ingressar no sistema educacional aqui, saindo das primeiras idades, né, da infância, como é que a gente vai ficar se preocupando com a graduação e a pós-graduação, que é mais ou menos uma preocupação aqui que nós temos, que é legítima, obviamente, né, pensando no longo prazo, mas que também ela levanta esse tipo de questionamento que eu acho legítimo também por parte da Thaís. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar é isso. Essas iniciativas diferentes que são feitas, elas precisam ser financiadas. Além de uma organização institucional, tem que ter uma organização financeira para que isso avance, senão não avança. Né? Seja por indução de pesquisa, como a Giovana mencionou, né? De repente, bolsas de pesquisa para os pesquisadores BRICS trabalharem em áreas estratégicas da educação e aí promover via extensão, por exemplo, a educação básica, a interiorização de sistemas educacionais no Brasil, o caso que a Ana Carolina traz, do Maranhão. Então, Giovana, obrigado pela participação. Então, eu acredito que, de repente, um ponto interessante seria esse, tentar amarrar essas iniciativas todas a partir da sugestão de um fundo de fomento de iniciativas educacionais no âmbito dos BRICS, seguindo esses princípios aqui que estão elencados, e aí até depois com o Rodrigo, se ele puder fazer bem organizado esse levantamento que ele fez das 8 iniciativas que foram propostas, aí a gente elenca, né? Acho que o Glauber citou 3 ali, de mentoria, de mobilidade acadêmica, né? E aí a gente monta isso casado a um fundo de fomento para isso. Né? E, de repente, o conselho esse que eles estão pensando em termos de pensar para o ranqueamento das instituições possa ser um conselho também deliberativo para as propostas de financiamento, com especialistas dos países BRICS em educação e representantes da sociedade civil dos países BRICS. É claro, respeitar a autonomia dos governos para fazer as indicações e tudo mais, né, que é como funciona essa lógica do agrupamento. Eu estou pensando dessa forma, assim, que aí a gente já pode meio que encaminhar algo para discutir, né, no nosso próximo encontro e botar no documento uma proposta bem concreta. Sem falar em valores, obviamente, mas pensando em termos de princípios, mas um princípio que não é tão abstrato, um princípio que já tem um direcionamento de concretude, né, de como é que vai ser realizado na realidade. A Andréia está inscrita depois de mim? Eu queria agregar um elemento aí que é algo que eu acho que precisaria de um aporte financeiro importante, que é o BRICS enfrentar a questão da ciência aberta. Porque hoje um dos grandes desafios é que muitas da circulação de conhecimento que se faz por plataformas que são de empresas, Web of Science, Scopus, etc. E esse é um elemento
é que a gente precisaria pensar um outro lugar, né? Então, eu fico imaginando que, do ponto de vista do desenvolvimento e da circulação do conhecimento, a gente ter, vamos chamar de plataforma, mas um depositório que pudesse traduzir em diferentes línguas, pudesse fazer circular a nossa produção científica entre os países do BRICS numa outra chave, que não e portanto de ciência aberta, né? Mas para isso a gente precisaria de aporte financeiro para fazer isso e para fazer num volume que se coloque aí como uma opção em relação a essas grandes plataformas hoje que controlam a divulgação científica, né? E que isso eu acho que tem relação com a produção científica, com a circulação, mas com a formação, quer dizer, para a gente poder fazer o conhecimento também que não está necessariamente nos lugares centrais desses países, né? Que eu imagino que não só no Brasil a gente tem um problema da circulação dos pesquisadores que estão nas universidades mais centrais e das que estão mais interiorizadas. Imagino que os nossos parceiros aí continentais também vão ter isso. Fundamental esse ponto, André. Eu, inclusive, me inscrevi quando você falou isso pelo seguinte, um exemplo prático, né? Nós temos a avaliação dos periódicos internacionais e dos rankings das universidades. Tudo isso é feito, hoje em dia muito é feito, com base em rankings construídos a partir de multinacionais norte-americanas e mais, que tem um viés terrível em termos de publicação e de você saber da qualidade da publicação ou do impacto da publicação dos cientistas na área educacional, porque o impacto se dá quando você produz em inglês, porque inglês é a língua da ciência. Então você imagina, por exemplo, um indicador como o índice H do Google, que é utilizado por nós, inclusive, no Brasil, a pós-graduação, a coordenadoria de pessoal de nível superior, a CAPES, quando faz as avaliações, nós já incluímos esse índice para avaliar os programas de pós-graduação do Brasil, para direcionar as políticas públicas, para dar nota para os programas e liberar recursos para dar bolsa para os alunos de pós-graduação. E essa métrica é a métrica do Google. Então, se eu tenho o meu perfil lá do Google Acadêmico, que eu tenho a minha métrica lá, e isso, a avaliação da área, né, de Relações Internacionais e Ciência Política do Brasil, vai olhar todos os professores de um programa, ver qual é a média desse programa. Quanto mais alto for esse indicador, mais recursos o programa ganha. Claro que ponderado com outros aspectos, né? Agora, veja bem, um exemplo prático que eu vou dar. Tem muitas coisas que eu escrevo e que eu penso e que não são publicadas em journals ocidentais. E não é porque seja de má qualidade, eu acho que eu sou razoavelmente bom acadêmico, mas é porque tem coisas que eu digo que as pessoas não querem que circule. Tem pareceres de revistas acadêmicas sobre temas sensíveis de política internacional que eu recebo a indicação de alterar determinados termos, principalmente quando trata de situação de conflito internacional, minha área é segurança internacional, para poder publicar. Muitas vezes eu retiro da publicação, não vou mudar o que eu penso só para conseguir um índice maior na minha carreira. Mas aí, ao longo prazo, eu não vou ser um pesquisador tão reconhecido e não vou ter acesso a bolsas de pesquisa e meus alunos não vão ganhar bolsas para fazer pesquisa comigo. Olha só que círculo vicioso terrível é esse. Então, pensar em plataformas de publicação que avaliam o impacto a partir de línguas nacionais, a partir do português, a partir do chinês, a partir do russo, a partir do árabe. E aí vai mudar completamente a geografia de avaliação de excelência na pesquisa científica do mundo. Imagina o impacto que tem uma publicação na China com 1,3 bilhões de pessoas, comparada a uma publicação na Alemanha com 80 milhões de pessoas. Se a gente começar a fazer essas métricas assim por quantidade de pessoas que leem o seu artigo e citam o seu artigo, e tirar do idioma inglês, é uma espécie de desinglesização da ciência, como está acontecendo economicamente, a desdolarização das relações econômicas internacionais. Isso muda completamente a nossa visão sobre o que é qualidade em produção de conhecimento. Eu acho que esse ponto também é um ponto que pode ser discutido e alternativas podem ser pensadas. Tá? Eu entendo a Thaís que isso é uma coisa muito além, mas Thaís, no fundo, isso chega nos alunos de graduação e pós-graduação, quando professores não recebem recursos para financiar essa pesquisa básica.
quando você não tem uma bolsa de iniciação científica que pode fazer toda a diferença na trajetória profissional e carreira acadêmica de um jovem numa universidade pública, porque você não está bem ranqueado nesses rankings. Então, acho que essas coisas estão interligadas em termos de educação superior e educação de ciência básica, né? Glauber, por favor, com a palavra. Eu queria fazer só um comentário rápido entrando na questão de língua, né? É só para ficar no ar para a gente pensar assim, russo, árabe, mandarim são línguas pesadas, né? Não é a mesma coisa que o inglês. Não que o inglês seja muito fácil também, né? A gente sabe que não é uma língua, no Brasil não é uma língua divulgada, né? Mas essas outras línguas, elas são pesadas, assim. E aí a gente tem, por exemplo, aqui no russo, a gente tem essa questão, assim, de... É difícil para um aluno se dedicar ao estudo de uma língua e depois usar a língua, para falar de outra forma, assim. Por exemplo, os alunos de letras que estudam língua para estudar a língua, para passar a vida inteira estudando a língua, para eles pode até ser mais fácil. Não, no meu caso, eu sou tradutor de russo, então vou passar a vida inteira lidando com o russo. Mas, por exemplo, um aluno que é da física, nós temos vários alunos das exatas interessados em língua russa aqui na URGS. Um aluno que é da física, estudar uma língua difícil como o russo, para talvez depois não ter uma perspectiva, um caminho direcionado para usar o russo na vida profissional dele, nas exatas, então é difícil. Então, essa questão também tem que ficar posta, assim, então, né? Porque se fala nesse documento ali, né, de fazer treinamentos de língua e tal, mas isso tem que ter alguma segurança, alguma contrapartida para os alunos, para que eles possam ter essa segurança, assim, de não entrar numa situação de estudar uma língua pesada, difícil, e acabar não tendo uma saída. Assim. Posso fazer um comentário? Eu acho que o desafio é bem esse que você está colocando. Não é a gente trocar uma ciência que se comunica em inglês por uma ciência que se comunica por qualquer outra língua. Mas acho que a gente já tem hoje desenvolvimento tecnológico e que se a inteligência artificial nos ajude a cada um poder falar na sua língua, mas a gente ter mecanismos de tradução simultânea. Assim, para mim, essa é uma solução que é cara, né? Por que a gente só manda os estudantes fazerem intercâmbio quando eles falam inglês? Porque você não tem dinheiro para que ele possa ter um tradutor, né? Mesmo em eventos, enfim. Eu acho que a gente precisa não trocar uma padronização por outra, né? Ainda que eu entenda, né, que isso é um desafio, mas acho que se a gente quer viver junto e respeitar o lugar de fala, eu sempre brinco, né? A gente é mais inteligente na nossa própria língua, né? Por mais que a gente domine a forma de se expressar na língua estrangeira, a gente sempre tem mais sutileza e tal. Eu acho que esse é um desafio que eu gostaria muito que o BRICS financiasse, porque eu acho que isso a gente pode ter criatividade, mas precisa de estrutura, né? Sei lá, estou pensando alto aqui a partir porque acho que o que você pondera é super importante. Então, a ideia seria investir nesses mecanismos de tradução simultânea para aproximar os países BRICS. Tem uma ideia, bom, o Rodrigo tá inscrito, acho que o Rodrigo está inscrito, né? Depois do Rodrigo eu vou me inscrever. Não, só para dar seguimento e tentar um encaminhamento que dialogue com o documento, tem uma proposta que eles não chamam de criação de um programa, né? Mas eles mencionam a questão tecnológica e econômica no setor educacional e propõem ali algumas medidas que a gente poderia chamar de um programa de cooperação tecnológica e econômica no setor educacional.
E eu não sei Você se... sabe onde está, Rodrigo? Pode apontar para a gente que aí... Posso. Na página 3. Na página 3 e... Deixa eu ver o parágrafo. O parágrafo que começa com reconhecemos o impacto negativo. Então, abaixo que está selecionado. Aí. Nesse aí temos uma menção que eu acho que a gente poderia encaixar, né, dialogar com a proposta que me pareceu bem interessante de investir na tradução simultânea com recursos tecnológicos, né? Pode ser uma medida concreta. E acrescentando também muito mais ágil do ponto de vista de digamos, sem substituir, ou substituir não, sem eliminar a mentoria de aprendizado mútuo das línguas dos países, mas ao mesmo que é muito mais demorado, que também cerceia, né, pode eventualmente cercear as culturas locais. A tradução simultânea poderia resolver rapidamente e impulsionar e ganhar um curto prazo de tempo terreno nessa cooperação, nessa troca mútua entre os países. Né? Ulisses, você quer falar algo? Não, a minha sugestão era colocar essa questão, meio que mudar um pouco a estrutura do texto para a gente tentar reunir todos esses pontos e aspectos que falam em plataforma ao longo do texto, aderir os comentários que foram feitos e justificar que a parte financeira seria feita por meio daquele fomento que você mencionou, Fabiano. Daí eu acho que ficaria mais orgânico o texto, porque eu vejo que ele menciona a plataforma digital, aí depois ele avança um pouco, aí menciona uma outra plataforma, então eu acho que ficaria mais coerente se a gente adotasse assim dessa forma, caso vocês concordem. Não, perfeito. Esse seria mais ou menos o teor da minha fala também. Acho que seria interessante, seria bom fazer menção a isso. Nós não temos mais inscritos agora. Como é que vocês estão? Podemos ir encaminhando para o final do nosso encontro ou vocês acham que tem mais? Pode ser? Podemos encaminhar? Thaís, Ana Carolina. Tá, perfeito então. A Thaís e a Ana deram ok aqui na nossa caixa de bate-papo. Então, eu acho que, de modo a complementar, assim, nós vamos criar então um WhatsApp, tá? Não coloquem os números ali na parte pública do chat, que esse vídeo vai ser disponibilizado depois. No outro grupo nós botamos ali, depois que eu me dei conta disso, eu vou ter que fazer uma edição rápida, tirando os números das pessoas, né, para não disponibilizar. Mas nós temos os números de vocês da ficha de inscrição, os números de telefone, para aquelas pessoas que a gente não conseguia acrescentar no WhatsApp, alguns deram os números das instituições, das organizações, aí eu mando um e-mailzinho e pergunto, ou troco mensagem de WhatsApp pedindo, né, o número para a gente fazer esse grupo funcionar. Uma coisa que eu acho que dá para a gente trabalhar bastante, né, nesse período até o nosso segundo encontro, nessas trocas, assim, propostas de operacionalização disso, de repente organizar a ideia de fundo, organizar a ideia das iniciativas que foram sugeridas, né? Tentar botar isso numa redação mais clara. E me preocupa a ausência da discussão sobre o trabalho. Eu acho que o Rodrigo e a Delana podem contribuir com isso, né? Que o Rodrigo chamou atenção no primeiro ponto dele, para que a gente possa ter alguns elementos incorporados, né? Levando em consideração levando em consideração esses apontamentos da Andrea e o apontamento da Giovana, né? Da preocupação que tem em tratar educação como educação para o trabalho, é uma formação técnica e não uma formação cidadã. E aí, falando da educação e do trabalho como direitos, garantir uma espécie de proteção do Estado nessa questão do trabalho. E aí sugerir que a sociedade dos BRICS se encontrem, né, para tratar dessas questões. Seria interessante ver a discussão de sindicatos, de associações entre os países BRICS para trocar experiência e avançar nessa agenda.
Tá? Eu queria só fazer esse tipo de ponderação. O Glauber pediu a palavra. Glauber, por favor. Só nesse último ponto, na questão do trabalho, também a questão do trabalho dos professores, né, dos profissionais da educação. Né? Seria interessante tocar nesse ponto, assim, porque tem uma diferença bem grande entre os países. Assim. Perfeito, acho que também podemos contemplar isso, né? O trabalho na educação também, que é importante, esse link. Mas eu acredito que é bom ter uma dimensão própria do trabalho, né? Muitas vezes os GTs eles têm que condensar vários temas diferentes, até no GT lá de mudança climática, justiça social e equidade, a gente tratou disso, tem tantas coisas envolvidas, né, para tratar assim, que às vezes a gente questiona até a própria necessidade de você juntá-los no mesmo tema, mas é a maneira como a gente operacionaliza isso para poder juntar um bom número de especialistas e de representantes da sociedade para debater esses temas, né? Foi assim, pelo menos, que os russos optaram. Então, eu vou aproveitar esse momento da minha fala final, né, para agradecer a presença de todos e de todas. Foi um prazer mesmo, é muito bom participar de grupos assim que são interessados, focados e que tem um número bom de debatedores. Né? Imaginem, a gente está com em torno de 90 pessoas debatendo, só que a gente dividiu em 9 grupos. Então, no final, acho que a gente vai ter uma contribuição bastante boa para dar para a discussão do documento final, né, do Fórum Civil dos BRICS. E convido, então, vocês a participarem das nossas conversas lá no WhatsApp, participarem, obviamente, né, do nosso encontro daqui a 2 semanas. Se vocês puderem conversar entre vocês pelo WhatsApp ou com os representantes das organizações de vocês ou com especialistas que vocês conheçam, quiserem incorporá-los também ao debate, por favor, vocês podem sugerir nomes para participar desses debates. Eles são sempre bem-vindos. Nós estamos deixando durante esse mês todo de junho dos debates, está em aberto para a participação da sociedade civil. Tá? Esse vídeo vai para o ar provavelmente hoje à noite ou amanhã de manhã, né? E aí nós já vamos ter essas considerações lá e nós vamos fazer uma imagem desses nossos debates aqui que ficaram registrados pela Eunice e vamos disponibilizar no site também. Então vocês vão poder ter acesso a tudo isso que está no documento, sem se mexer o documento, a gente volta para mexer no documento mesmo no próximo encontro daqui a 2 semanas. Tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Foi um prazer. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.